Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você, que navegando pela internet chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós daremos sequência a uma série de exposições no livro do profeta Abacuque. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia para lermos Abacuque no capítulo 1, versos 12 a 17. Abacuque, capítulo 1, versos 12 a 17, e assim nos diz a palavra de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Bem, meus irmãos, como temos visto nessa série de exposições, Abacuque profetizava ao reino de Judá. A nação havia caído em grande apostasia e a injustiça imperava entre os moradores daquela nação. A profecia de Abacuque é inaugurada pelo clamor do profeta, que apresenta a Deus suas queixas em relação ao reino de Judá. Ele se queixa do silêncio, ele se queixa da inatividade de Deus frente ao pecado de seu povo. Ele esperava por uma resposta de Deus e por uma justiça vinda do alto. Deus então responde a Abacuque. Ele afirma que não está inerte, que ele não está calado, mas trabalhando para disciplinar Judá por causa dos seus pecados. E Deus usaria caminhos incompreensíveis para fazer isto. De uma forma surpreendente, ele usaria os cruéis babilônios para disciplinar Judá por meio de uma violenta invasão. Deus executaria, meus irmãos, a sua justiça. Abacuque ficou perplexo com a revelação de que Deus usaria um povo pagão. Mas Deus é soberano. Ele usa quem ele quer, quando quer e como quer. Mas isso não isenta os babilônios também de sua responsabilidade, de seu pecado. Agora, no texto que nós lemos, o profeta contra-argumenta com Deus. A disposição do seu coração está um pouco diferente em relação à primeira pergunta. Agora ele apresenta uma sincera e esperançosa oração. E é nessa segunda oração de Abacuque que podemos perceber uma chama de esperança que brilha em meio à perplexidade. Esta oração de Abacuque é uma oração movida pela esperança. Em primeiro lugar, a oração de Abacuque expressa sua esperança no caráter e no poder de Deus. Esperança em quem, de fato, Deus é. Leia comigo, por favor, o verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para te servir de disciplina. Abacuque expressa aquilo que ele conhecia de Deus até então. Ele sabia muito bem quem Deus era, embora na sua primeira oração ele se queixasse do silêncio e da inatividade de Deus. Agora a disposição do coração de Abacuque é diferente. Ele não se queixa mais de que Deus parecia inerte. Agora ele exalta os atributos, as qualidades de Deus, aquilo que caracteriza Deus como Deus. Deus é Deus porque somente ele é possuidor dessas qualidades. O profeta então traz à tona diversos atributos que parecem relembrá-lo acerca do que Deus já havia realizado em toda a história de Israel e de Judá e da humanidade até aquele momento. Abacuque era um profeta que conhecia a Deus e que se relacionava com ele. Podemos observar isto na sua própria profecia e na ousadia com a qual se dirige a Deus. Ele é reverente, sensato, temente, mas Abacuque é também ousado. Primeiramente, Abacuque afirma que Deus é desde a eternidade. Desde os tempos remotos, desde quando não havia dia ou noite, céus ou terra, qualquer sinal de humanidade, ele é Deus. Por que Abacuque começa com essa pergunta retórica?
Se os irmãos observarem o verso imediatamente anterior, veremos que o Deus dos caldeus era a sua própria força e o poder. Coisas que homens conquistaram, impérios que construíram, o que surgiu em determinado momento e que certamente um dia passaria. Mas o Deus com quem Abacuque se relacionava não era um Deus que surgiu há pouco, fruto do esforço ou da imaginação ou da violência humana. Era um Deus que já havia antes que qualquer coisa fosse criada. A sua esperança não estava em um Deus forjado pela imaginação, pelo coração humano. Sua esperança estava alicerçada no Deus com quem possuía um relacionamento pessoal e íntimo. Ele afirma que este era o seu Deus. Isso está no verso 12. E isso se revela na palavra Senhor, que aparece por 2 vezes no verso 12. No original hebraico, a palavra traduzida como Senhor aqui é Yahvé. Este é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Este é o nome que qualifica Deus como Senhor da aliança, o Deus do pacto, que elegeu e chamou para si um povo para se relacionar com ele. E Abacuque acrescenta, meu santo. Este é talvez um dos principais distintivos que qualificam Deus. Um Deus santo, puro, reto, que não tolera o mal e a iniquidade. Um Deus que rejeita e que se opõe frontalmente ao pecado. E é por isso que ele estava executando o juízo e a disciplina contra o povo de Judá. Ele não poderia tolerar o pecado de seu povo. Isso Deus faz, meus irmãos, porque o seu caráter é imutável e inabalável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nele qualquer sombra de variação. Por isso Abacuque o chama de rocha. Por isso Abacuque reconhece que Judá era passível da disciplina do Senhor. Abacuque sabia que Deus permaneceria fiel à sua aliança. O povo não seria extinto. O povo não pereceria nas mãos dos babilônios. Abacuque exclama, não morreremos. Mas sabia que se iniciaria ali um período no qual Deus refinaria o seu povo na fornalha do cativeiro para trazê-los de volta para perto de si. A esperança do profeta repousava sobre a certeza do caráter eterno, fiel, santo e inabalável de Deus. Essa é uma certeza que não pode fugir das nossas mentes e das nossas convicções, meus irmãos. Somos muitas vezes tentados a pensar que Deus não é suficiente, que Deus não é poderoso, que Deus não é fiel e que Deus vacila em suas decisões e ações. Deus não é como você. Deus não é como eu. Nós somos assim. Nós somos insuficientes e precisamos de subterfúgios para nos preenchermos, para nos completarmos. Nós sim somos impotentes ante as mais duras adversidades que nos sobrevêm. Nós somos infiéis, nós negamos nossas crenças, valores, relacionamentos. Nós vacilamos e nos deixamos, de certa forma, levar pelos sabores e pelos dissabores da vida. Deus não é como eu ou como você. E a maior prova disso é o que Cristo fez para resgatar a mim e a você. Sendo Ele, Deus eterno, se fez homem por amor a mim e a você. Sendo Ele o Senhor da aliança, nos deu uma nova aliança pelo seu sangue. Sendo Ele o Santo, Ele levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Ele, a rocha inabalável, foi fiel até o fim. O seu coração não mudou, a disposição do seu coração não mudou. Ele enfrentou rejeição, escárnios, açoites, coroa de espinhos, cruz, morte e venceu. Ele é a rocha inabalável de quem o escritor a Hebreus testemunha. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. É sobre Cristo que deve repousar a nossa esperança. Confiante nisto, Abacuque então apela a este Deus eterno, fiel, santo e imutável para orar pelo seu povo. Ele suplica pela sua misericórdia e apela à sua bondade. E este é o segundo ponto. A oração de Abacuque expressa a esperança na graça de Deus. Expressa a esperança na graça de Deus. A partir do verso 13 até o verso 17, Abacuque começa a apresentar os seus argumentos. Ele apela para a santidade de Deus, cujos olhos não podem sequer contemplar o mal, e que não pode tolerar um povo mau, ímpio, como os caldeus, destruindo outros povos que, segundo Abacuque, seriam mais justos. Era uma incoerência que Abacuque tentava demonstrar. Abacuque então compara os povos da terra a peixes que são arrastados pela rede da Babilônia. O poderio militar e bélico dos caldeus arrasavam os povos da terra e faziam com que estes fossem levados ao cativeiro. Abacuque não compreende como aquele Deus eterno, fiel, santo e imutável pode permitir que um povo cruel e idólatra, que não teme a Deus,
seja usado por Deus para conquistar e disciplinar um povo mais justo que ele. Como Deus pode deixar de receber a adoração de Judá para permitir que os babilônios adorem sua própria força e poder? Isso está expresso no verso 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Abacuque apela pela misericórdia de Deus, aplicando os próprios atributos de Deus à realidade que ele estava vivendo e às promessas de disciplina feitas pelo Senhor. As palavras de Abacuque continham, sim, uma visão correta de Deus que não pode suportar a maldade e a injustiça. Ele estava certo em suplicar pela misericórdia de Deus e pela sua bondade, baseado nos atributos maravilhosos de Deus, amparado tão somente em quem Deus era. Essa nova queixa de Abacuque também continha uma visão correta dos caldeus. Era um povo, sim, cruel, pecador, perverso, cujos deuses eram suas armas, seu poderio, sua força. Eles não tinham compromisso com o verdadeiro Deus, com o Deus de Judá, o Deus da aliança. Mas as palavras de Abacuque continham uma visão equivocada acerca do seu próprio povo, acerca do seu pecado. Parece que a perplexidade ante ao juízo e a disciplina de Deus fizeram com que Abacuque se esquecesse da sua primeira oração, lá do verso 1 ao 4. Abacuque deposita sua esperança na justiça e no juízo de Deus, afirmando que os caldeus eram um povo injusto e que agiam perversamente contra um povo mais justo. Mas ele parece ter se esquecido da iniquidade de Judá, que havia abandonado o culto a Deus para sacrificar a outros deuses. Ele parece ter se esquecido da injustiça que havia em Judá, onde os ricos exploravam os mais pobres. Ele parece ter se esquecido que Judá era um povo volúvel, que constantemente se afastava de Deus e rejeitava o Deus da aliança. Todos os atributos de Deus não se encontravam em Judá. Enquanto Deus era eterno, fiel, santo e imutável, Judá era um povo materialista, infiel, injusto e volúvel. Judá definitivamente não era mais justo que os caldeus. Abacuque estava correto, sim, em depositar a sua esperança na justiça do Deus Santo e no seu juízo sobre o pecado. Mas seu coração precisava ser redirecionado a reconhecer que o juízo de Deus se daria sobre o pecado, seja ele dos caldeus ou dos judeus. Existe um ditado que diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Essa é a nossa visão distorcida de justiça, de um ser mais justo que outro. Embora reconheçamos os atributos de Deus, corremos o risco de achar que existe em nós uma pontinha de justiça, que há em nós autopiedade, que nos qualifica e nos faz merecedores da misericórdia e da bondade de Deus. E isso é um engano terrível. Se considerarmos a natureza corrupta do nosso coração, não há nada que difere a mim e a você dos piores criminosos e corruptos. Todos pecamos, todos carecemos da vida que somente Deus pode nos dar. Todos precisamos desesperadamente de uma só coisa, da justiça e da graça salvadora de Cristo. Não seria pelos seus méritos que Judá seria salva, seria pela vontade do Deus soberano, seria por um favor de Deus pelo qual Judá nunca seria merecedora, seria pela graça e somente por ela. Nós também nada fizemos para merecer o que Deus fez por nós. Por isso se chama graça. Não há preço, não há valor, não há recurso no mundo que possa pagar o valor da nossa salvação. Não há argumentos que possam convencer o Deus eterno, fiel, santo e imutável de que somos merecedores da bondade e da misericórdia dele. Não há nada. Mas Deus, rico em misericórdia, decidiu manifestar a sua graça a mim e a você. Diferentemente do que faria com Judá, ele nos livrou das mãos de inimigos maiores. Pelo sacrifício de Jesus, pela sua maravilhosa graça, nós podemos ter esperança. Essa oração de Abacuque, sim, expressa a esperança na graça de Deus. Ela comprova que, apesar de aos nossos olhos sermos merecedores de algo, é somente no caráter soberano de Deus que podemos encontrar a salvação sobre os mais cruéis e destrutivos inimigos que enfrentamos, o pecado e a morte. A oração de Abacuque, meus irmãos, a partir deste momento, deste verso 12 do capítulo 1, ela se torna uma oração movida pela esperança. Movida pela esperança de que Deus revelaria seu caráter majestoso e poderoso e não negaria a si mesmo. Movida pela eternidade,
pela fidelidade e pela santidade de Deus. Movida pela esperança da visitação da graça salvadora de Deus em uma súplica pela intervenção graciosa de Deus, do Deus que é imutável, do Deus que é justo. Que as nossas orações sejam confiantes, sejam cheias de esperança e de santas expectativas do agir de Deus em nosso favor. Que depositemos as nossas súplicas diante do trono da graça de Deus, movidos pela certeza de que Ele é bom e abençoador, galardoador de boas coisas aos seus filhos. E que possamos, nas nossas orações, reconhecer a graça que recebemos, uma graça que não depende dos nossos méritos, mas unicamente dos méritos de Cristo. Que tenhamos uma vida de oração movida pela esperança no caráter de Deus e na sua graça salvadora. Vamos orar, meus irmãos. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos pelo teu grande amor, mais uma vez, revelado e manifesto aos nossos corações. Bem sabemos que muitas vezes apresentamos as nossas súplicas diante de Deus, as nossas orações diante do teu altar, como Abacuque naquele dia o fez. E muitas vezes, Senhor, somos tentados a nos apresentar como bons, como cheios de méritos, ó Deus. Mas, Pai, que possamos ser constrangidos e convencidos pelo Teu Espírito Santo de que não há nada em nós que possa, Senhor, Te agradar. Não há nada em nós que possa Te convencer de que somos, Senhor, imerecedores do Teu favor e do Teu poder e da Tua graça e da Tua salvação. Ó Deus amado, que possamos olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas deficiências, as nossas falhas, e possamos nos achegar a Ti, ó Deus, com uma oração esperançosa, uma oração movida pela esperança e a certeza de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é eterno, é fiel, é santo, é imutável e doador de boas coisas aos seus filhos, ó Deus. E que, Senhor, nos acheguemos diante de Ti, sabendo também, Senhor, que precisamos tão somente da Tua graça, do Teu favor, que somente pelos méritos de Cristo temos a nossa salvação, a nossa redenção. Visita-nos assim, transforma a disposição do nosso coração, para que apresentemos a Ti orações, ó Deus, providas de esperança, esperanças que se fundamentam em Ti e na Tua graça. Nós oramos assim, ó Deus, gratos por tudo. No santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus.